Roberto, sabe que ao longo dessas minhas, enfim, entradas jornalísticas, né, lá se vão 25 anos, teve uma época que eu estava trabalhando na Agência Estado, né, era uma agência que tem até hoje, né, importante, ligada ao Grupo do Estado de São Paulo, né, e meu trabalho lá era justamente selecionar fotos para repassar para jornais todo o Brasil, que depois compravam essas fotos da Agência Estado. E no período que eu trabalhei lá, eu traduzia as fotos que chegavam, as legendas das fotos que chegavam, né, para o pessoal, sei lá, o Diário do Comércio, por exemplo, comprar, o Zero Hora, comprar fotos que vinham de agências como Reuters, Associated Press. E quando eu trabalhei lá, estava rolando a Guerra dos Balcãs, né, a guerra sangrenta na antiga Iugoslávia. E aí eu tinha a edição, escolher qual foto eu ia mandar para os jornais comprarem e qual não valia a pena. Chegam muitas fotos das agências internacionais, né? Você sabe que é assim que funciona, e aí o jornal mesmo escolhia uma ou outra foto ali para abrir a capa e tal. E evidentemente que as fotos que chegavam são fotos de guerra, né? Fotos de tragédia, fotos de pessoas mortas, corpos, enfim, tudo que você pode imaginar. E hoje em dia, essa seleção que eu fazia no passado, e não era nada fácil, né? Você tá em contato com isso no dia a dia, não é muito fácil, fica muito pesado para qualquer jornalista e tal, que trabalha com isso, que não tem nenhum prazer em ver corpos, em ver gente morta, né? Mas hoje as redes sociais, elas exibem essas fotos para quem quiser. Então, aqui vai uma recomendação, né, para os pais que estão ouvindo a Band News FM, tentar de alguma forma pedir para os filhos selecionarem ali, porque hoje as redes não tem esse filtro, né? Aparece qualquer tipo de coisa, não é fácil. E nesse momento em que a gente está agora de novo, né, vendo essa tragédia na guerra entre o Hamas e Israel, é sempre bom você se apegar em alguns momentos de humanidade, alguns momentos de decência, alguns momentos em que você consegue dar uma respirada, em que dá um calorzinho no coração em meio a, convenhamos, tragédia atrás de tragédia, né? Eu queria falar dois momentos na abertura aqui do nosso Band News Station. Primeiro, a chegada dos brasileiros hoje, né? Brasileiros que deixaram Israel, o primeiro grupo aterrissando no Brasil, chegaram em Brasília, já alguns foram para o Rio de Janeiro, foram para suas casas. É claro que é uma emoção você chegar ao Brasil, país que felizmente tem um monte de problema, mas não tem guerra, né? Então é uma imagem de consolo, é uma imagem inicial, já que tem muita gente ainda, não só em Israel, quanto na faixa de Gaza, brasileiros tentando deixar essa região, mas dá um certo conforto, a gente saber que alguns conseguiram chegar e outros virão, vão conseguir se salvar nessa maluquice toda. E a segunda imagem que, para mim, foi a mais emocionante até agora de toda essa loucura que a gente está acompanhando, que foi o velório de uma brasileira, da Bruna, de 24 anos, a Bruna Valeano, que ontem, infelizmente, acabou sendo enterrada, né? E aí houve um apelo para que os parentes, um apelo dos parentes, né, já que ela não tem família numerosa em Israel, que pessoas que não conhecem a Bruna se deslocassem até o local do velório. A família é do Rio de Janeiro, né? E aí o que se viu foi uma multidão, um congestionamento de pessoas que não conhecem a Bruna, não tem relação nenhuma com ela, e que se deslocaram até o local do velório, até o local do enterro, para prestar uma homenagem a uma brasileira, né, que acabou tendo a vida ceifada de uma forma brutal, com 24 anos de idade, e as pessoas foram lá, de alguma forma, prestar uma homenagem, se unir no momento de terror, que é isso que a gente está vivendo, e mostrar que ainda há possibilidade da humanidade seguir adiante. Então essas imagens dão um pouco de conforto, um pouco de alívio em meio a esse caos que a gente tem acompanhado, infelizmente, nos últimos dias.